pode sentar. Como é bom crer em milagre, né? Porque pode vir... Eu não vou dizer que nós somos pessoas que não têm emoções. Deus nos criou com emoções. Aí quando a gente sabe dos casos, é claro, dá aquele aperto no coração, dá aquele emoção. Mas como é bom ter a certeza, porque fé não é emoção, fé é certeza. É a certeza de um Deus do impossível. E aí o desespero tem que bater em retirada quando vem a fé. E por falar em fé, você não precisa abrir em Hebreus, você vai ler em Juízes comigo. Mas em Hebreus capítulo 11, eu deixei aqui até preparado para a gente ler, é uma pessoa. Se eu falar para você de Sansão, o que você lembra de Sansão? Vamos lá. Alguém pode falar? Força e que mais? Você pensa de desobediência, Dalila. Você pensa coisa ruim do coitado, né? Mas é claro que ele teve a sua falha. Mas acontece que a Bíblia, quando a gente se arrepende e quando a gente volta para o lugar de onde nunca podia ter saído, Deus ele vai lá e no caderninho dele ele pula, esse pedaço ele pula, pelo menos é o que está escrito aqui em Hebreus 11. Hebreus 11, o Senhor diz no versículo 32, e que mais eu direi? Ele é um texto enorme que fala de heróis da fé, justamente do que a gente está falando aqui, porque quarta-feira é um dia que a gente se conecta muito a Deus e também se conecta à fonte de milagres. E então, ele diz, é um texto lindo em Hebreus 11 sobre heróis e heroínas da fé. Então ele fala aqui, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Está aqui Sansão, como herói na fé. Então no caderninho de Deus, Deus já esqueceu de Dalila, porque Sansão ele se arrependeu. E porque Sansão ele voltou para o lugar, para a fonte da força, para a fonte do amor. Então Deus falou, olha Sansão, o que você fez depois que você se arrependeu é o que me importa. Sabe, isso eu fiz remir o tempo. Você matou mais inimigos naquele dia do que em toda a sua vida. Mas a gente tem que voltar lá para o início. Só quero te mostrar isso, que Deus, Ele te ama. E Ele não fica colocando uma listinha de erros. Ele não é que você pode pecar, isso não. Eu quero te mostrar que o caminho do arrependimento, Ele apaga com o sangue de Jesus e diz, é isso aqui que eu valorizo, é isso aqui que eu quero. Aí Ele pega lá na frente do diabo e rasga o edito de dívida, rasga todas as acusações, porque Ele diz, está aqui, está do meu ladinho, está escondidinho debaixo do meu manto e vai viver aquilo que eu preparei para ele. Mas voltando para o início, né, da história de Sansão, está em Juízes. Sansão foi esperado, Sansão foi amado, Sansão foi anunciado. Sim, e quem anunciou o nascimento de Jesus? Foi um anjo. Agora, quem anunciou o nascimento de Sansão? Olha, esse homem, ele era muito amado mesmo. Foi um anjo de Deus, mas ali a gente vê depois, quando ele fala qual é o nome dele, a gente vê que foi o próprio Senhor. Então, em Juízes capítulo 11, o Senhor, ele diz o seguinte, começando em Juízes 13. Tendo os filhos de Israel, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos de crise, parecia que nunca mais. Olha, 40 anos dá muita coisa para fazer. É uma vida. A pessoa nasce, cresce, casa, tem filho. Eu fui avó nova, com 40 e poucos anos, então dá tempo de ser avó, dá tempo de muita coisa. 40 anos é uma vida. E aqui 40 anos de sofrimento, parece que isso você já parou de sonhar, já parou de ter esperança, mas no meio do caos, Deus se manifesta. Olha, isso você pode escrever no teu caderninho, Deus se manifesta, Deus ama se manifestar no meio do caos. Por quê? Porque a glória vai ser toda dele. No meio do caos, ele viu um casal. Esse casal tinha problema, além do problema dos filisteus, que trazia um problema de insegurança, um problema econômico, esse casal
casal tinha uma frustração, eles não tinham filhos. E Deus falou, olha, aqui esse casal está vivendo, além de todo o caos, ainda tem um caos que eles vivem, uma frustração incrível, mas eu vou me manifestar e eu vou presentear. Quantos acreditam que Deus está presente? Ele quer te presentear. Ele é um Deus galardoador. Sabe o que é galardoador? Presenteador. Ele é um Deus que ama. A presença dele é o maior presente que ele pode nos dar. Aí você pensa em coisas, em dinheiro, tudo isso é bom. Mas eu quero te dizer que nada substitui, é o que Davi falava. Nada substitui a presença de Deus. O maior presente dele é ele mesmo. A melhor presente dele, eu falo, Senhor, se manifesta na sua casa. Se manifesta no meio dos levitas. Se manifesta no meio dos pregadores, se manifesta no meio da escola bíblica, se manifesta em todos os ambientes da igreja, porque eu quero a presença de Deus. Então ele se manifestou, chegou para a esposa, chegou ali para um casal e chegou para a esposa e Deus falou, conheço o teu problema, você é estéril, não é? Então, mas eu vou te dar um filho. Ela ficou impactada. Ele vai me dar um filho, mas ele disse algo sobre esse filho e que tem a ver com a nossa vida. No versículo 2, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E apareceu o anjo do Senhor, na minha tradução e nas traduções corretas está de letra maiúscula para mostrar que é uma manifestação do Senhor. Apareceu o anjo do Senhor e esta mulher e lhe disse, eis que você é estéril. Deus já chegou falando, eu conheço o teu problema. Eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho, bebida forte, nem coisa alguma imunda, pois eis que tu conceberás, darás à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. É uma palavra grande, Deus falou bastante. Vou resumir aqui para você. Conheço tua história, conheço tuas necessidades e eu cheguei aqui para fazer diferença. Eu acho que você está pensando que ele está falando só com Manoá e a esposa. Ele está falando com você. Eu conheço a tua história, eu conheço o teu problema, mas eu estou aqui para me manifestar. Eu quero que você tenha uma experiência comigo. E ele disse assim, olha, o que ainda vai ser gerado dentro de você é o que, se Deus pudesse completar, que esse casal não ia ter nunca o entendimento, que chegaria um momento que Jesus, ele viria como nosso libertador, salvador, redentor, e ele daria para nós essa unção de libertação. Porque você foi liberto, mas você tem uma unção de libertação. Mas somos nós que nos colocamos debaixo de prisões novamente. Mas ele estava falando, olha, o teu filho vai nascer com uma unção que vem da minha parte. E essa unção é de libertação. Ou seja, tudo que tem acontecido durante 40 anos pode ser paralisado pelo Espírito Santo que vai estar agindo através da vida dele. Alguns entenderam que Deus está falando isso para você. Quando você olha para as nações, quando você olha para o Brasil, às vezes dá desespero. Algumas coisas que eu vou lendo, porque a gente tem que ficar informado. E eu confesso a você que dá desespero. Mas então eu lembro que nós nascemos para fazer diferença. A nossa oração, você pensa que você não acontece nada através de você. Acontece, o Espírito Santo está dentro de você. Não é você, é o Espírito Santo em você. Quando você ora, a tua oração faz diferença. Quando você abençoa, a tua bênção faz diferença. Sansão, ele nasceu para interromper um ciclo de crise. Nós nascemos para interromper um ciclo de crise, não só na nossa vida, mas você tem a unção de libertação para muitos. Você tem unção para interromper todo e qualquer tipo de cadeia e prisão na vida daqueles que você ainda não evangelizou. Você não está entendendo isso? Deus está olhando para você, olha, o que você vai fazer com a unção que eu te dei? Sansão brincou.
Mas você acabou de elogiar Sansão. Não, eu vou falar um pouquinho sobre as coisas erradas que ele fez. Eu só queria, para você não pensar que eu vou detonar com Sansão, eu só queria te dizer que Sansão, ele acordou, ele despertou, mas por muito tempo ele brincou com a unção. Por muito tempo ele brincou com o chamado. Por muito tempo ele brincou com uma corda que se chama graça. E ele foi além da graça. Ele brincou, ele foi do outro lado. Sabe, tem um pedaço da graça que Deus avisa, ó, a minha graça é até aqui. Se você pegar nesse outro pedaço da corda, essa corda vai arrebentar. A minha corda não arrebenta. E aí você pode me perguntar, por que Deus permite que a gente, parece que está tudo bem, eu estou fazendo a coisa errada e tudo vai bem. Eu não evangelizo e tudo vai bem. Eu não oro e tudo vai bem. Eu não busco a Deus e parece que tudo vai bem. E eu estou pecando e parece que tudo vai bem. Você está segurando já o fim da corda, o fim do fim da corda. E a corda quebra. A corda quebrou de Sansão. Foi uma corda que Deus não queria que ele segurasse. Essa corda é uma imitação da corda da graça. É o que o diabo disse, é o que ele disse para Eva. É o que ele disse e Eva falou para Adão. Olha, você pode fazer. E Deus falou, já está segurando em outro pedaço da corda que não é a graça. Vai arrebentar Adão, vai arrebentar Eva. E arrebentou. E o preço foi viver longe de Deus. Olha, os dias que nós estamos vivendo, não dá para respirar sem Deus. Nós precisamos de Deus 24 horas por dia. Nós precisamos da graça de Deus 24 horas por dia. Nós nascemos para sermos heróis e heroínas da fé. Mas é tanto diagnóstico ruim, por isso nós nascemos. Eu fiquei perguntando hoje, Senhor, é muita gente com câncer junto, é muita gente, é gente nova, é gente de meia idade, é muito problema grave ao mesmo tempo. Mas por quê? Porque nós somos a geração que Deus quer se manifestar. Sabe, quando eu dava aula para missionários que iam para a África, eles buscavam a Deus intensamente, mas intensamente. Porque eu estava conversando com num intervalo de aula, e ele falou, olha, Naira, eu preciso ali, eu não posso ser mais um, porque os feiticeiros, eles fazem sinais. Os feiticeiros, aquilo que eles falam acontece. Até mesmo a gente vê em filme, mas tem isso sim, a dança da chuva. Eles fazem a dança da chuva e ali vem uma manifestação demoníaca. Eu não posso ir com menos unção do que isso. Eu preciso ter a unção de Jesus para impactar. Eu falei, gente, é isso mesmo. Agora, Jesus, ele chamou a atenção da gente, que os filhos das trevas são mais ousados e às vezes mais inteligentes do que nós, mas nós hoje vamos dar uma guinada. Eu quero te dizer que você nasceu para ser como Sansão, herói e heroína da fé. Você tem sobre a sua vida unção para libertar. Passa, eu tenho, olha, agora o meu foco é a Praia da Bica. Eu passo quando está cheia de jovens, eu passo quando está cheia de gente. Eu falo, gente, quanta gente para evangelizar, quanta gente para conhecer Jesus, quanto jovem para vir para a igreja, está arrebentando com a vida, mas é a igreja que não está usando a unção de libertação. Não é chegar lá e dizer, você está liberto em nome de Jesus. Não é para expulsar demônio, não. É libertar a mente, é libertar o coração, é dar a mensagem que eles precisam de amor, de consolo. Depois a libertação é uma consequência, mas não é isso. Não é ser uma igreja religiosa, é ser uma igreja com graça, com unção, com poder, com autoridade. Nós precisamos dar uma guinada. Esse é o ano da frutificação extraordinária. Muita coisa aconteceu nesse ano, sim, mas nós ainda temos alguns meses para ver você ser frutífero, para ver você respondendo ao chamado de Deus, para ver você. O Jonas deu um desafio aos homens, agora eu dou um desafio a toda a igreja. Ele disse que cada culto era para trazer, como é que é? É cada culto? Não. 2 meses, 2 pessoas? É pouco, hein? É pouco, mas amém. Tem assim, uma listinha para conferir se estão fazendo. Ele colocou um desafio para os homens que cada homem, num período de 2 meses, tem que trazer no mínimo 2 pessoas para a casa de Deus. Eu vou aumentar essa meta aqui.
Então, em 2 meses, 4 pessoas. Em 2 meses, 4 pessoas. Gente, é só... Eu não sou evangelista. E se vira. Com as minhas redes sociais, sempre aparece um aqui. Eu vim por causa das redes sociais. Então, vai para as redes sociais, vai para a rua, vai para onde você quiser. Mas que você precisa usar a unção que Deus te deu. Senão, sabe o que vai acontecer? Você que tem unção de libertação, vai ser preso. Foi isso que aconteceu, quando a gente não anda coladinho em Jesus. Porque se você está coladinho com Jesus, Ele vai falar assim, olha, você nasceu para ser frutífero, é o que ele diz em João capítulo 15, e eu limpo você para dar muito mais fruto. Aí se você anda coladinho com Jesus, Jesus vai te pressionar. Então eu quero te dizer que se você não está se sentindo pressionado, é porque você está andando para trás, ou você está andando muito para frente. Então você vai andar coladinho com Jesus. Você quer manifestação do Senhor? Então anda coladinho com Ele e ouve aquilo que Ele quer falar para você. Mas voltando aqui para... é claro que aquele casal perguntou o nome. Quem é que está falando com a gente que vai dar um filho, que tem essa unção de libertação? Ele falou 2 nomes. Eu só quero que você leia comigo. E esses 2 nomes têm a ver conosco. O primeiro, ele se revelou no versículo 11. Então ele se levantou, Manoá, seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem com quem eles estavam falando, e disse, és tu que falaste a esta mulher? Porque o contexto é o seguinte, o anjo ali, que é o próprio Senhor, falou primeiro com a mulher. Por que será que o Senhor falou primeiro com a mulher, hein? Por que sempre fala primeiro com a mulher? Falou primeiro com Isabel, falou primeiro com a mulher de Manoá, né? Agora é só uma brincadeira, mas é verdade, a Bíblia fala, o pior que é verdade, né? Falou primeiro com Maria, depois com José, porque é verdade, mulher tem uma sensibilidade, mas não importa, ele falou com os 2. Então a mulher ouviu antes. Ele diz que a mulher tem o poder de passar para frente, que a gente fala muito. Eu não sou da turma de falar muito, mas tudo bem. Mas então a mulher, lógico, ela saiu de lá, falou para o marido, olha, um anjo veio do céu, falou que eu vou conceber, nosso filho vai ser um libertador. Só vendo para crer. E aí o Senhor se manifestou para ele. Falou, é você mesmo que apareceu para ela? E essa foi a pergunta de Manoá. Então ele se levantou e disse, és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu, o que ele respondeu? Fala bem alto. Eu sou. Na RA está em outras traduções também, eu sou. Quando ele fala eu sou, foi assim que ele se revelou para Moisés. Eu sou o que sou. Eu sou tudo que falta em você. É isso que ele estava falando para aquele casal. Eu sou o caminho. Lembra o culto passado? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, eu sou a porta, eu sou o pastor que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Ele é a cura, Ele é a libertação, Ele é a unção, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. E Ele se apresentou, eu sou o que falta em você. Depois Ele se manifestou e Ele disse, mas peraí, e se alguém me perguntar? Eles não entenderam que Ele estava se revelando com o nome dele, eu sou, que é muito sério esse nome, é Jeová. Então, aí eles perguntaram, peraí, se alguém perguntar para a gente, o que é que a gente fala? E ele fala, no versículo 18, ele fala, tá bom, quer saber um nome meu? Um dos meus nomes? Maravilhoso. Ele se apresentou como Deus maravilhoso. Olha, nós oramos aqui por maravilhas. A cura é maravilhas de Deus. Você tem alguma coisa que você veio aqui, que você precisa do Senhor? Levanta sua mão. Ele é o Deus maravilhoso, Ele faz maravilhas. Fala para Ele, fala, Deus maravilhoso, eu preciso das tuas maravilhas na minha vida, mas eu preciso, a maior maravilha do mundo é a tua presença em mim. Eu quero me apaixonar de novo. Eu me batiza com o batismo de amor, Senhor. Se revela em mim. Me dá, Senhor, da tua intimidade, em nome de Jesus. E essa mulher,
Eles abusaram. Tá bom, então, se o senhor está dando toda essa atenção para a gente, e aí a conversa continuou. Ensina a gente a educar o filho. Que sabedoria que esse casal teve, né? Nos ensine a educar. Como nós temos que educar o filho? Tudo bem, o Senhor falou como educar o filho, e eles assim fizeram. Sansão cresceu. E Sansão, todo mundo sabe qual foi a história. Eu já disse, eu já adiantei. Sansão brincou com a graça. Sansão, ele tratou o que era extraordinário e maravilhoso na vida dele como comum. O que ele tinha de extraordinário? Ele tinha uma sabedoria, lembra? Que Sansão, ele revelava enigmas. Ele tinha uma sabedoria e começou a brincar com a sabedoria que Deus deu, jogo de enigmas. Ele tinha força e ele começou a brincar. Eu imagino, sabe? Eu uso muito a minha imaginação. Eu imagino que Sansão era tão orgulhoso da força dele. Ele já tinha esquecido que a fonte era Deus, que eu imagino que ele usava a camiseta Mamãe Tô Forte para chamar atenção. Eu imagino Sansão assim, porque ele já estava orgulhoso. Ele já não estava mais assim, olha, tudo que eu tenho é Deus. Se Deus sair da minha vida, eu não adianta ter músculo. Os filisteus são muitos, não adianta. Então, mas ele já estava, eu mato 1000 filisteus de uma vez só. Eu arranco porta. Ele fez tudo isso. Eu faço, olha, ninguém pode me resistir, pode me amarrar. E começou a brincar, sabe, de me amarra. E me amarra aqui, eu não vou, dessa vez eu não vou soltar. E vai lá, explode tudo. Então ele estava brincando. Quantas vezes você brinca até de vir para a casa de Deus? Você vem, mas você não vem. Teu corpo veio, mas você não veio. Você brinca com a santidade. Você brinca com, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia. Quantas vezes você brinca? E Deus fala, ó, você está usando só, você está carregando uma Bíblia, você fala, se alguém perguntar, você fala que você é evangélico, mas você está brincando de Mamãe Tô Forte. Porque você, olha, o diabo, ele está vendo que você está fraco, mas você está dizendo para os outros, porque você está vivendo naquela unção antiga. E aí ele começou a brincar, ele começou, namoro errado, e chegou Dalila na vida dele. E quando chegou Dalila, eu não preciso ficar lendo tudo, a primeira historinha que você conhece, até eu que não, antes de me converter, que não li a Bíblia, conhecia a história de Sansão. Então é uma história que toda criança conhece e sabe que Dalila ficou ali atormentando, fala para mim, então você não me ama, e está escrito que ele ficou tão irritado que ele contou, tá bom, se cortar o meu cabelo, eu fico como todas as outras pessoas. Mais uma vez eu repito, Sansão tratou o que era maravilhoso e extraordinário como comum. Ele nasceu para ser separado. Ele nasceu para viver no secreto. Ele nasceu para levar a libertação para a nação de Israel. Você nasceu para ser separado. Você nasceu para levar muitas pessoas a viverem libertação. E para você ser liberto, não pega a libertação só para demônio. Essa é uma parte da prisão. A prisão espiritual. Mas você pode ser aprisionado na sua mente. Você pode ser aprisionado nas suas emoções. O medo aprisiona. São limites que você tem, sabe? A ira te aprisiona, a mágoa te aprisiona, a preguiça, a acomodação te aprisiona. Tem tantas coisas que te aprisionam, mas você nasceu para ser libertador, com a unção que Jesus, o grande libertador, te deu. E Sansão, aquele que nasceu para levar a libertação, ficou como? Preso. Agora sim, é claro que você já deve ter lido muitas vezes, mas antes de ler ele preso, veja o que aconteceu com ele em Juízes 13, versículo 24. Antes de ir para o próximo versículo, Juízes 11, 24. Ainda volta um pouquinho na conversa. Eu queria que você soubesse a gravidade do que aconteceu com Sansão. Depois deu a mulher à luz um filho, lhe chamou Sansão, o menino cresceu, o Senhor o abençoou, e eu vou repetir, o Senhor o abençoou, o Senhor o abençoou, o Senhor te abençoa todo dia. Sabe o que é abençoar? Quando um pai, ele quer abençoar o filho, ele libera palavras. Mas eu sou do tempo que a minha mãe não só liberava palavras, eu ia perto, você já ouviu essa história, mas
Eu sinto falta desse tempo. Eu chegava perto da minha mãe e eu dizia, a bênção, mãe. Eu não podia sair, minha mãe não deixava a gente sair se não fosse pedir a bênção. Aí eu falava, a bênção, mãe. E ela dizia, Deus te abençoe, e punha a mão na cabeça da gente. Isso é real. Você não sabe o valor que tem a bênção de um pai, a bênção de uma mãe. Você não sabe o valor da bênção de Deus. Quando você sai da cama, você tem que falar, me abençoa, Senhor. Senhor, estende a tua mão. Senhor, libera uma palavra para a minha vida, para o dia de hoje. Isso é dependência. Isso é intimidade. Isso é secreto com Deus. Isso é prazer em estar na presença de Deus. É a primeira pessoa com quem você fala. É a primeira pessoa que você diz, eu não posso fazer nada se o Senhor não me abençoar. Então aprende, fala, Senhor, me abençoa. O Senhor abençoou Sansão, não foi uma vez, todos os dias Deus abençoava Sansão. Vai, meu libertador abençoado, você é abençoado, eu te dei força para você derrotar todos os filisteus. E ali, agora, a última parte desse versículo, está escrito que ele cresceu, o Senhor o abençoou, e termina como? E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Eu fui procurar, porque incitar é uma palavra que fica meio vaga no meio. Então, quando eu fui procurar em várias traduções, e quando eu falei assim, não, eu prefiro checar como que está no original. E sabe como é que está escrito? É tão simples. E o Espírito começou a se mover através de Sansão. E o Espírito começou a direcionar Sansão. Então, quando você levanta, você pede, Senhor, me abençoa, e o Espírito de Deus começa a se mover na sua vida para você ter um dia. Não estou dizendo que você vai ter um dia perfeito. Nós estamos no mundo e nós temos problemas, mas o Espírito de Deus te dá sabedoria, o Espírito de Deus te dá força, o Espírito de Deus te dá livramento, o Espírito de Deus te dá unção, te dá graça, te dá poder, te dá autoridade. O Espírito Santo de Deus quer te presentear. Sabe como é que Eliezer chegou para Rebeca? Com um camelo cheio de presentes, e ele começou a colocou uma pulseira, colocou um brinco, colocou anel, colocou um monte de presente. Assim é o Espírito Santo com você. Eliezer era uma sombra do Espírito Santo. Você é a noiva de Cristo, Rebeca. Ele quer dar presentes para você, ele quer te dar dons. Você quer dons? Eu já disse, essa igreja precisa ser capacitada, habilitada pelo Espírito Santo de Deus, validada pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem um camelo e você não estende teu dedo para ele te dar o anel. Ele tem um camelo cheio de coisas e você não dá o seu braço para ele te dar a pulseira. Ele quer te dar presentes diariamente. Discernimento, sabe um presente? Que ele te dê discernimento para você entender o que é certo, o que é errado, para você não cair nas armadilhas do diabo. Eu não estou falando de dons mesmo, de poder, de profecia, de tudo, mas eu estou falando que ele dá discernimento, inteligência, ele te dá tanta coisa que você precisa ser presenteado. Todos os dias ele dava para Sansão, mas Sansão fez o quê? O que nós vamos chegar agora. E quando ele foi com Dalila, eu quero que você leia comigo. Como, em que condição, resumindo, como que Sansão apareceu em Juízes capítulo 16. Em Juízes capítulo 16, ela fez, claro que Dalila fez com que ele dormisse no colo, e então no versículo 30, do seu sono, disse consigo mesmo, sairei, Sansão falando com ele mesmo, eu vou sair. Eu sairei ainda esta vez como dantes. Eu me livrarei. Sabe por que ele falou com essa certeza? Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Tem uma ordem na palavra de Deus em Efésios. Não entristeça o Espírito Santo. A gente entristece, mas eu não tô roubando, eu não estou adulterando, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. Você acha que o Espírito Santo se entristece só com isso? Está escrito na Bíblia que o Espírito Santo se entristece com gritaria. O Espírito Santo se entristece com fofoca.
O Espírito Santo se entristece com homens e mulheres que são juízes, sabe? Condena, estende o dedo para todo mundo. O Espírito Santo se entristece com mentira. O Espírito Santo se entristece quando você é orgulhoso, autossuficiente. Você acha que você não precisa, que nem Sansão. Vou levantar. Que certeza é essa? Eu vou levantar. É que nem você falar, ó, daqui uma semana, que certeza é essa que você, daqui uma semana, se Deus quiser, se Deus permitir, daqui uma semana eu faço isso, eu faço aquilo. Se o Senhor for comigo, eu faço isso. Se o Senhor não for, eu não faço isso. Que independência é essa? Todo mundo trata a vida como se fosse eterno. Nós não somos eternos e temos que aproveitar. A tua vida, na verdade, é uma contagem regressiva. Hoje é um dia a menos que você está vivendo, meu amado, e você precisa remir o tempo. Olha, Jesus está voltando. O que é que você vai apresentar para Ele? Olha, Senhor, eu não fiz nada, não deu tempo. Que não deu tempo? Você que achava que era eterno. Aqui nós somos eternos no espírito, mas nós temos um tempo nessa vida física. Quando eu tenho uma vida acelerada, sabe por quê? Porque eu sempre acho que eu estou perdendo tempo. Eu sempre tenho a sensação que eu estou atrasada, porque Jesus está voltando e eu preciso correr e fazer aquilo que Ele mandou que eu fizesse. E você tem essa sensação? Ah, desperta tu que dormes, porque Sansão, o espírito saiu e Sansão não percebeu. Mas aconteceu que, depois que o espírito saiu, prenderam Sansão, feriram de cegueira, furaram os 2 olhos de Sansão. Sansão já estava com o cabelo cortado. Agora ele estava preso, ele estava cego, ele estava humilhado e ele estava fraco. Mas como assim o forte ficou fraco? Eu quero te dizer que o teu ponto mais forte pode se tornar o teu ponto mais fraco. Sabe por quê? Porque nós não somos nada sem Deus. Toda a capacitação que você tem veio de Deus. E eu quero te dizer que essa igreja aqui vai ser sacudida. Um terremoto de Deus vai passar nessa igreja, abalando alicerces que são errados, porque essa igreja vai ser alicerçada na verdade, na santidade, no arrependimento. Essa igreja vai ser alicerçada nos dons, no fruto, no amor, na misericórdia. Em nome de Jesus, todo alicerce que não vem de Deus seja quebrado em nome de Jesus. Colunas, você foi chamado para ser coluna de Deus. É essa palavra que Deus te deu. O vencedor eu chamarei de coluna. É a bênção que está em Apocalipse. Gente, coluna tem alicerce, coluna fica em pé, coluna sustenta. Você é coluna na sua casa, você é coluna no teu trabalho, você é coluna na rua, você é coluna para onde você passar, porque você tem alicerce santo em nome de Jesus. Sansão, você sabe que tem algumas pessoas, como Sansão, que eu sempre destacava as coisas ruins, mas hoje Deus falou, eu sempre amei Sansão. Aprenda a amar Sansão. E hoje, se alguém falar mal de Sansão, eu vou brigar, porque, sério, de verdade, ele não é diferente de mim e de você. O erro dele não é diferente dos meus e dos teus. Mas ele fez uma coisa linda. Ele podia ter ficado, ele podia, quando ele estava cego, quando ele estava humilhado, quando ele estava, sabe, daquele jeito, sem sair do lugar, quando ele estava acorrentado, ele estava fraco. Ele podia dizer, bom, meu tempo acabou, não dá mais tempo. E tem mais, Deus, puxa vida, eu levei tanto tempo servindo a Deus agora. E ele fica naquela lamúria, né? E ficar falando quem ele foi. Ele entendeu, eu fui sim, eu fiz coisas boas para Deus, eu errei, mas agora eu quero ter algo diferente. Senhor, aí ele orou, vamos lá. Deus, sabe, Satanás olhava para Sansão. Acabou a vida de Sansão. Está doente, está fraco, está humilhado, está envergonhado, está despido, daqui não sai mais nada. Ele é a diversão das trevas. Inclusive eles marcaram um grande show, vamos humilhar publicamente Sansão. E Deus, tem um lugar que o diabo não consegue te ver. Ele consegue te ver quando você está fraco, ele consegue ver quando você está chorando, ele consegue ver as brigas que você se envolve, ele consegue ver todas essas coisas. Mas tem um lugar que você não entende.
entende que ele não consegue te ver. Ele não te ouve, ele não te vê, ele não ouve Deus e ele não vê o Senhor. Esse lugar, Jesus te deu esse segredo, é uma chave. Ele disse, o secreto. Quando os discípulos perguntaram, olha, como que a gente ora? Antes de orar, querido, você tem que entender que é uma chave, secreto, todo dia, mesmo lugar, mesmo horário, e um tempo com Deus. O diabo não vê o que Deus está fazendo em você. O diabo não viu que Deus estava dando força de novo. O diabo não viu que Deus tinha perdoado Sansão. O diabo não viu que Deus tinha um plano para ele ir parar lá na galeria de heróis da fé. O diabo não viu que ele ia ser usado para derrubar, para matar 3.000, só no telhado tinha 3.000, e fora os que estavam embaixo, no local onde ele foi levado para ser humilhado. Está escrito que no telhado tinha 3.000 homens e mulheres. Sabe esse peso espiritual que fica sobre a sua vida? Sabe essa opressão que fica sobre a sua vida? Hoje esses demônios vão cair por terra em nome de Jesus, porque o Senhor te deu unção. O Senhor te deu unção para você, toda a opressão seja dissipada, seja quebrada, seja em nome de Jesus despedaçada. Você não nasceu para ser curvado, você nasceu para andar ereto, porque o Senhor é o general e você está nessa batalha. Sansão estava numa batalha, e quando ele falou, Senhor, me dá força mais uma vez, Senhor, me perdoa, o Senhor disse, era tudo que eu queria. Era só isso, Sansão. Claro que eu te perdoo. Claro, Sansão, que o cabelo vai nascer de novo. Mas, Sansão, sabe aquela força que você tinha? Não, agora vai ser maior. Sabe o amor que você tinha quando você se converteu? Agora vai ser maior. Sabe as experiências que você teve quando você foi para o encontro de Deus? Agora vai ser maior. Sabe o que você viveu a semana passada? Agora vai ser maior. Sansão, você é meu segredo. Sansão, você é minha arma secreta. Aí Sansão foi que foi. Aí o diabo, ali, todos aqueles, gente, está escrito, leia depois no versículo, a partir do versículo 28, está escrito que Sansão, a oração dele, depois está escrito que os filisteus levaram ele até um local para se divertirem. Olha como ele está fraco, olha como ele está cego, olha como tudo está ruim na vida dele. Você, às vezes, quando tudo está ruim na vida da gente, a gente acha que é isso, né? Que as pessoas estão falando isso, que o diabo está falando isso. É verdade, as pessoas são maldosas e falam, o diabo é maldoso, essa é a essência dele, e ele fala, mas Deus está falando, ri por último quem ri melhor. Você não sabe o que Sansão está fazendo. Sansão está no secreto. Eu já perdoei, eu já restaurei, eu já dei uma força maior do que a força que ele tinha, porque Sansão só falou assim, cadê a coluna? De onde veio essa segurança? Agora Sansão tinha segurança do Espírito Santo nele. Lembra do início? O Senhor abençoou e o Espírito se movia através de Sansão. Sansão saiu da prisão, ele estava abençoado. Hoje você está sendo abençoado e o Espírito de Deus vai se mover na sua vida. Então Sansão falou, só fez uma pergunta, ele estava cego. Cadê as colunas deste lugar que eu quero me apoiar? Eles riram. Tá tão fraquinho que precisa se apoiar na coluna. Tá aqui, Sansão, ó, uma coluna à direita, outra coluna à esquerda. Ok, Sansão não estava. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Ele é o juiz da minha vida. Não, quem tem unção não é vingativo. Quem tem unção deixa a pessoa ver o que Deus está fazendo. Eu falo só uma coisa, uma oração eu faço. Senhor, eu faço 2 orações. Eu amo o Salmo 90, e quando o Senhor, ele diz, por tanto tempo quanto chorei, seja restituído esse tempo, Senhor, restitui. Aí eu falo com gosto. Aí depois eu falo, a palavra de Deus, eu falo assim, para que todos, Senhor, eu não preciso dar resposta para ninguém, para que todos vejam, saibam e entendam que o Senhor é o meu Deus. Você não precisa se vingar, você nem precisa pedir nada, é só todo mundo, mas peraí, achei que tinha morrido, eu achei que tinha acabado. E assim foi Sansão. Sansão foi seguro. Cadê a coluna? Mas não se exibiu, não. Está aqui. E ele,
ok? Segurou a da direita, a da esquerda. E ele só empurrou. Ah, que força, meu querido. Quando ele empurrou, está escrito que aqueles 3.000 demônios, 3.000 caíram e morreram. Fora os príncipes que estavam no ambiente, todos morreram. E a palavra termina: mais Sansão fez no dia da sua morte do que durante toda a sua vida. Eu quero te convidar a ficar em pé, sabe por quê? Porque hoje, eu sei que como Sansão nós temos erros. Como Sansão a gente enfraquece. Talvez você tenha como Sansão chegado aqui arrastando o pé. E o diabo está se divertindo porque você veio com o último fôlego de vida. Só que você não contava com um Deus que está aqui para te abençoar. Você não contava com um Deus que está aqui para te encher com o Espírito Santo e se mover através de você. Eu quero que você, de uma forma profética, pensa no teto que está sobre a tua cabeça, todos os problemas. Sabe aquele peso? Sabe os problemas financeiros? Sabe aquele peso? O problema da tua vida mesmo, tua vida espiritual. Você queria estar além e você, como Sansão, comeu mosca. E Deus fala: mas peraí, eu posso fazer remir o tempo. Só, meu filho, segura na coluna da direita, segura na da esquerda, porque hoje vai ter um barulho santo. Hoje o inferno vai cair de maduro. Hoje o inferno vai cair, porque eu te dou força, eu te dou poder, eu te dou autoridade em nome de Jesus. Levanta as tuas duas mãos, você não vai segurar ainda em coluna não. Levanta as tuas duas mãos. Se você tiver agora, faça como Sansão, se arrependa agora. Fala para o Senhor: Senhor, eu me arrependo de ter perdido tempo. Eu me arrependo, Senhor, do que eu entristeci o teu Santo Espírito. Eu me arrependo, Senhor, de estar negligenciando o lugar secreto. Eu me arrependo de não amar a palavra, não ler a palavra. Eu me arrependo de ter usado a minha boca de forma errada. Eu me arrependo de ter usado a minha mente de forma errada. Eu me arrependo de não buscar os dons do Espírito. Eu me arrependo de não buscar cada dia mais a tua face. Eu me arrependo, Senhor, de não usar o dom que o Senhor me deu de libertação para trazer pessoas que estão cativas, que estão morrendo para a sua casa. Senhor, nós nos arrependemos de tudo aquilo que o Senhor queria que nós já estivéssemos fazendo e não estamos fazendo. Nós queremos andar no teu ritmo. Nós queremos, Senhor, entrar na galeria de homens e mulheres da fé. Nós queremos fazer, Senhor, o teu coração alegre. Nós queremos, Senhor, andar, Senhor, com o ritmo do céu. Por isso, Senhor, vem sobre esta igreja da mesma forma como o Senhor desceu a tua unção sobre Sansão. Senhor, manifesta agora a tua presença. Derrama agora a tua unção de força àqueles que estão fracos. Derrama agora, Senhor, derrama agora amor àqueles que estão, Senhor, estão vazios, estão esfriados. Em nome de Jesus, Senhor, derrama o teu Santo Espírito. Senhor, estende a tua mão, eu clamo em nome de Jesus, e abençoa cada um que está aqui com toda sorte de bênçãos. Senhor, a tua destra poderosa sobre a nossa cabeça é a marca do céu sobre nós. Nós queremos a marca do céu, nós queremos a manifestação do céu, nós queremos estar conectados contigo. Enche a tua igreja de força, enche a tua igreja de graça, enche a tua igreja de poder e autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, mão direita, estende a mão direita, só não bate no teu irmão, não precisa ser tanto assim, só um pouquinho só. E a mão esquerda do outro lado. Fecha os seus olhos e pensa em todo o peso que está sobre a tua vida, todo o peso que o inferno colocou sobre a sua vida. Finanças, problemas familiares, todo tipo de problema, enfermidade,
problema na alma. Agora é um momento que você vai usar a força do Espírito Santo de Deus. O Senhor abala agora toda a coluna do inferno, e em nome de Jesus vai cair por terra todo este peso. Em nome de Jesus você vai ter céus abertos sobre a sua vida. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, empurra essas colunas e declara: afasta-te da minha vida. Você não tem poder para ficar em pé na minha vida. O Senhor me dá força, o Senhor me dá poder, o Senhor me dá autoridade agora para derrubar toda a coluna das trevas em nome de Jesus. E junto com as colunas cai agora por terra todo o teto de bronze em nome de Jesus. Seja quebrado, seja esmiuçado todos os demônios que trabalham, que atuam para destruir a vida de cada um aqui. Seja agora confundido, caia por terra agora as suas obras, as suas intenções, os seus planos, as suas palavras em nome de Jesus. E eu declaro que toda palavra liberada contra esta igreja, eu declaro que toda palavra liberada contra este ministério caia por terra agora, caia por terra agora. É a tua palavra que se cumpre, é a tua palavra que se cumpre nesta igreja. Aqui é lugar de amor, aqui é lugar de paz, aqui é lugar de unção, aqui é lugar de conversão, aqui é lugar de libertação, aqui é lugar de multiplicação, aqui é lugar de prosperidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro nada de esterilidade. Aqui é lugar de frutificação extraordinária, frutificação extraordinária em nome. Estamos indo setembro amarelo. É um mês que vamos continuar. Quarta-feira é um dia de milagres, quarta-feira é um dia de guerra, mas também vamos falar sobre a guerra nas emoções. Mês de setembro amarelo e outubro rosa, gente, vai ser, lembra o que nós dissemos? Cada culto vai ter um testemunho de milagre. Nós temos tanto testemunho aqui. Vai ser um mês de explosão de milagres, vai? Porque nós vamos entrar em jejum e oração para que este outubro rosa seja como nunca antes foi, em nome de Jesus. Se você conhece alguém que está sofrendo, que está com a enfermidade, a gente tem tanto testemunho aqui, né? Você viu hoje um dos muitos, que é a pastora Aninha. Aqui estava duas, né? Eu, ela, e aqui tem muitos mesmo. Levanta a mão aqui, quantos já tiveram milagre de cura física? Levanta a mão bem alto. Olha só, o número é grande, é muito grande, e de enfermidades muito sérias. Por isso nós vamos ter aqui, cada quarta-feira, um testemunho de milagre em nome de Jesus. Agora, olha, estende a sua mão, sabe por quê? Porque Deus vai te abençoar. Ame a palavra de Deus. Se eu tenho algo para ensinar para vocês, é isso. Ame a palavra de Deus e deseje a bênção de Deus sobre o Senhor, sobre sua vida. Senhor, a mesma bênção que o Senhor abençoou Sansão, possa estar agora sobre o teu povo em nome de Jesus. Unge, Senhor, para que essa semana, o final desta semana, Senhor, seja com muita graça, muito poder, muita autoridade, que eles possam ver o efeito de um teto quebrado e céus abertos sobre a vida deles, que a bênção do Senhor os alcance e a maldição não os alcance, em nome de Jesus. Que o Senhor te livre de toda armadilha, de toda rede, de toda cilada, seja coberto com o sangue de Jesus e escoltado pelo Senhor e os seus anjos até a sua casa em segurança, em nome de Jesus, amém.